Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de Introdução ao Desenvolvimento de Jogos com Godot. Nessa aula a gente vai implementar para de fato colocar esse personagem dentro do nosso jogo, né? Dentro da cena principal do nosso game. Bem, a gente já conseguiu fazer com que o nosso inimigo ele tenha a movimentação que a gente quer, porém a gente precisa agora colocar ele dentro da cena do nosso game, né? Onde a gente já tem a cena do fundo e a cena do jogador. Só que o que acontece? Esse meu inimigo ele é uma cena que eu tenho que instanciar aqui dentro. Só que eu não posso fazer da mesma maneira como eu estava fazendo com o caso no fundo do jogador, porque ele não vai ser apenas uma única instância. Esse meu inimigo ele vai ficar sendo instanciado constantemente ao longo que o jogo está rodando, né? Ao longo que o jogo está acontecendo de fato. Então, se eu instanciar apenas uma vez, como a gente já estava fazendo antes, eu vou criar apenas um único inimigo e depois não vai ter mais nenhum. Então eu preciso que isso seja feito de forma programática. Ou seja, durante o jogo que está iniciando eu tenho que ter algum código que vai pegar uma instância do meu inimigo e colocar aqui dentro dessa minha cena. Então eu vou precisar de uma nova cena responsável por gerenciar a instância desses meus inimigos. Então vou criar uma cena nova, Cine e o Cine. E aqui dentro dessa cena é que eu vou criar essa lógica de como é que eu vou fazer essa geração dos meus inimigos. Para essa cena, né, para esse gerador de inimigos, eu vou precisar de 3 nodes. O primeiro vai ser um node 2D, então eu posso simplesmente clicar aqui em 2D sim. Eu vou chamar ele de gerador de inimigos. Beleza. Dentro desse node, eu vou ter 2 nodes filhos a ele. O primeiro node filho dele vai ser um outro node 2D. E esse node 2D ele vai servir apenas para ser um node de organização. Todos os inimigos que forem instanciados via código, eles vão ser instanciados dentro desse node. Vai ser só para as coisas ficarem mais organizadas. Esse node eu vou chamar ele de container. Beleza. Agora é o seguinte, esses meus inimigos eles são instanciados mediante um determinado tempo. Então, por exemplo, eu quero que um novo inimigo seja instanciado em cena, né, em tela, a cada 1 segundo ou a cada 2 segundos. Então eu preciso de uma espécie de cronômetro para saber quanto tempo que já se passou desde que o jogo iniciou para eu poder instanciar um novo inimigo ou não. Quando eu tenho esse tipo de situação que eu preciso de verificar um determinado tempo, né, que eu preciso ter alguma coisa relacionada a um cronômetro, por assim dizer, eu tenho um node dentro da Godot específico para isso, que é o timer. Então eu vou clicar aqui em gerador de inimigos, clicar para adicionar um novo node filho a ele. E aqui na busca eu vou procurar por timer. E é justamente esse nodezinho aqui. Então esse timer é justamente isso. Ele é um cronômetro que a gente pode configurar para ele executar determinada função ou determinado trecho de código sempre que um determinado tempo passou. Quando eu clico nesse timer, uma das opções dele aqui no Inspector é justamente esse wait time. Esse wait time é justamente o tempo que eu quero cronometrar. No caso vai ser o tempo que eu quero que ele instancie um inimigo para o outro, né? De um inimigo para outro. Eu vou colocar aqui 2 segundos e qualquer coisa a gente pode modificar esse valor se eu estiver achando que estiver muito difícil ou querer aumentar esse tempo ou até mesmo diminuir esse tempo. Então por enquanto é isso, eu vou salvar essa cena. Então eu vou salvar lá dentro de entidades, vou criar uma pasta justamente para gerador de inimigos. E aqui dentro eu vou salvar essa cena gerador de inimigos.tsn. Essa cena salva, agora eu preciso programar esse gerador de inimigos para de fato instanciar os meus inimigos em cena, né? Então eu vou clicar aqui no gerador de inimigos e clicar no botão para adicionar um script a ele. Não vou mudar nada, só clicar em Create. Aqui dentro é que eu vou ter, no caso, a lógica para poder fazer a instância dos meus inimigos. Primeira coisa, eu tenho, no caso, um node, na verdade uma cena, né, que é o gerador de inimigos, que vai precisar manipular uma outra cena, que é a cena do inimigo, isso via código. Então eu preciso aqui dentro do código ter uma referência para a cena do meu inimigo. Quando eu tenho esse tipo de coisa, eu tenho que criar uma variável que vai justamente ser aquela cena, via código. Então eu vou criar uma constante, chamada inimigo, e aqui eu vou utilizar uma função da Godot chamada preload, que ela serve justamente para eu carregar alguma cena que eu já criei. Ela recebe como parâmetro um string, que é o caminho
de onde está salvo essa minha cena, né, que eu quero carregar. Então eu vou utilizar res, dois pontos barra barra, e aí esse res ele faz justamente referência aqui à pasta principal. Então, se a gente for ver aqui, a gente tem a pasta res, né, a gente tem esse res, eu vou ter a pasta entidades, dentro da pasta entidades eu vou ter a pasta inimigo, e dentro da pasta inimigo eu vou ter a cena do meu inimigo.tsn que eu quero carregar. Então é justamente esse caminho que a gente precisa passar. Então é entidades barra inimigo barra inimigo.tsn. Muita atenção, você precisa passar o caminho correto e as letras minúsculas e maiúsculas ela importam. Então, por exemplo, aqui a parte entidades ela está toda em minúscula, a parte inimigo tem o I maiúsculo e o arquivo inimigo.tsn ele tem o I maiúsculo. Então, com esse trecho de código eu já consigo carregar para dentro desse meu código do gerador de inimigos a cena do meu inimigo que eu quero instanciar via código. Por enquanto eu não vou mexer aqui no red, né, na minha função red. Eu vou criar uma função que vai ser responsável por instanciar o inimigo em cena. Eu vou chamar ela de instanciar inimigo. E aqui dentro dessa função é que eu vou ter que gerar a instância do meu inimigo, posicionar ele, e aí eu vou ter que gerenciar o meu timer, né, para poder saber de quanto em quanto tempo que eu tenho que instanciar ele ou não. Então a primeira coisa, eu vou criar esse inimigo que eu carreguei. Ele não é uma instância do inimigo propriamente dito, ele é apenas a cena que está aqui pronta para ser usada. Eu preciso de fato gerar uma instância, é como se eu estivesse clicando aqui naquela correntezinha para poder de fato colocar ela para dentro da cena. Então eu vou criar uma nova variável que vai ser justamente essa instância. Essa variável vai receber a instância do meu inimigo. Então eu vou utilizar inimigo, que é justamente essa constante que eu carreguei inicialmente, ponto, e a função instance, que aí ele de fato vai gerar a instância desse meu inimigo. E agora eu vou trabalhar somente com essa variável aqui, ó, essa instância underline inimigo. O que eu preciso fazer agora é posicionar esse meu inimigo em tela. Então, instância inimigo ponto position, e aí eu vou ter que manipular, no caso, o eixo X, porque o Y eu não quero mexer, ele vai começar lá no início mesmo. Se eu não posicionar meu inimigo, ele vai ser posicionado na maneira como ele foi criado, aqui no canto superior, né? Só que não é interessante que ele seja sempre os inimigos vindo aqui. Seria legal se o meu inimigo ele sempre surgisse ao longo aqui do meu X. Então ele pode aparecer aqui, às vezes ele pode aparecer aqui mais para o canto, às vezes ele pode aparecer aqui no meio. Então essa parte ela precisa ser feita de forma aleatória. Para isso, da posição do eixo X, eu vou utilizar um trecho de código que vai justamente me dar um valor aleatório. Eu vou utilizar uma função chamada handRange. Essa função ela recebe dois parâmetros, que é basicamente o intervalo mínimo e o intervalo máximo, e vai de forma aleatória me entregar algum valor que seja entre esses dois valores. Então o valor mínimo que eu quero é 18 e o valor máximo é o tamanho da minha tela menos 18. Lembra que esse 18 é justamente metade do tamanho do meu sprite, para que ele não apareça, no caso, para que ele não apareça aqui fora da tela, nem nada do tipo. Então voltando aqui para o script. Então beleza, posicionei o inimigo em tela. Agora eu preciso de fato pegar essa instância que no momento ela está em memória e colocar aqui dentro do meu container. Como eu preciso via código acessar um node aqui da minha cena, né? Lembra que esse código está atrelado ao gerador de inimigos. Eu preciso agora acessar o container, que é um node filho a ele. Para isso eu utilizo o sinal o dólar, né, o sinal de dinheiro, e aqui ele vai já me dar as três opções. Essa string ponto ela representa o próprio node, no caso o gerador de inimigos,
E aqui eu posso pegar o container ou o timer. No caso eu quero pegar o container e adicionar essa minha instância de inimigo que eu acabei de criar e posicionar filho a ele. Então eu vou utilizar a função addChild. E aí ele recebe uma instância de node, que é justamente essa variável instância inimigo. Beleza. Com isso aqui eu já consigo instanciar o inimigo, posicionar ele e adicionar aqui dentro do meu container. Então ele já vai aparecer em tela e ele já vai executar e vai começar a se movimentar. Só que eu preciso agora, só que isso aqui vai instanciar apenas um único inimigo, né? Se eu colocar essa função aqui dentro do Reg, por exemplo, então na hora que o jogo começar, né, ele foi instanciado, ele já vai chamar essa função instanciar inimigo. Se eu executar isso, ele instancia o inimigo, ó, vê que ele já apareceu aqui mais pro centro. Só que é isso, ele não vai fazer mais nada, ele não vai instanciar mais nenhum outro inimigo. Então eu preciso de alguma maneira ficar chamando essa função de tempos em tempos. E é justamente agora que a gente vai precisar utilizar o timer. Então eu vou clicar aqui no timer. E aqui do lado do inspector eu tenho uma abazinha chamada node. E eu vou utilizar uma propriedade, na verdade uma funcionalidade da Godot chamada de signals. Né, que são sinais que eu posso dar, que os nodes podem dar para algum trecho de código. E um sinal específico do timer é justamente o timeout. Esse timeout ele é uma função que executa sempre que aquele tempo que eu defini aqui no await time terminar. Então, quando eu clicar duas vezes nesse timeout, ele vai abrir essa tela perguntando aonde é que eu quero fazer a conexão desse timeout, né, e eu tenho que conectar algum node que tem algum trecho de código. No caso vai ser o gerador de inimigos. Deu connect, e aqui no meu código do gerador de inimigos ele cria uma função, né, onTimerTimeout, que vai ser, eu preciso programar o que vai acontecer aqui dentro. Então o que eu vou fazer aqui, eu vou tirar essa chamada de função, e quando o tempo acabar eu quero justamente chamar essa função instanciar inimigo. Então beleza, então quando a função, toda vez que passar-se o tempo de 2 segundos, ou seja, quando esse timer finalizar, ele vai executar essa função onTimerTimeout, que executa a função instanciar inimigo, que por sua vez, de fato, instancia inimigo e coloca ela em tela. Então se executar esse código, nada vai acontecer. Por quê? Porque o timer, por padrão, ele não começa ativo, então é como se o timer tivesse desligado. Para isso é só clicar aqui no timer, vir no inspector, e aí ele tem a função AutoStart. Né? Se eu clicar nessa função AutoStart, eu estou dizendo que ele deve começar a contar no momento que o jogo começa. Então, na hora que essa cena iniciar, né, for instanciada e estiver executando, esse timer já vai começar a contar. E aí quando passar os 2 segundos, ele vai executar essa função onTimerTimeout. Vou testar agora. Tá, veio o primeiro inimigo, passa 2 segundos, veio o segundo. E aí a cada 2 segundos ele instancia um novo inimigo, né, em alguma posição aqui do meu cenário. Outra coisa que eu vou fazer é aqui dentro do ready passar uma função chamada randomize. Basicamente o que essa função faz é garantir que essa função range ela de fato seja aleatória. Se eu não utilizar isso, pode ser que o jogo fique muito linear, pode ser que na maioria das vezes ele retorne alguma coisa muito parecida do que ele retornou da última vez. Então para garantir que sempre que ele for chamado ele traga algum valor diferente, a gente utiliza essa função randomize aqui dentro do ready. Na verdade ela não serve só para o range. Sempre que eu for utilizar alguma coisa, alguma função da Godot que trabalha com valores aleatórios, é interessante utilizar o randomize dentro do ready da minha cena, né? Beleza, o que eu preciso fazer agora então é justamente colocar uma instância do gerador de inimigos dentro do meu game principal. Então vamos lá em game, aqui em game eu vou clicar na corrente, né, para pegar uma cena e instanciar ela aqui dentro, e eu vou instanciar o gerador de inimigos. Então se eu executar agora a cena principal do jogo, agora ver o que acontece. Então agora os inimigos eles começam a aparecer em cena a cada 2 segundos. Então se você estiver achando que esse tempo é muito, ou que o jogo está muito fácil, você pode simplesmente vir aqui no gerador de inimigos e modificar aqui o timer, colocar por exemplo 1 segundo. E aí ele vai começar, os inimigos vão começar a aparecer e a cada 1 segundo o jogo vai ficar um pouco mais difícil. Então é isso que eu queria mostrar na aula.
Então a gente já conseguiu criar nosso gerador de inimigos, né? Então os inimigos já estão sendo gerados em tela. O que a gente precisa trabalhar agora é para o jogo ficar um pouco menos linear, porque se a gente for reparar, os inimigos eles sempre começam vindo da mesma direção, então seria interessante que alguns inimigos começassem vindo pela esquerda, outros começassem vindo pela direita. E também, por enquanto as colisões não funcionam, então o inimigo está passando aqui por cima do meu jogador e nada acontece, né? O meu jogador deveria tomar dano ou coisa do tipo, então a gente vai ter que começar a trabalhar também com as colisões. A gente vai fazer isso nas próximas aulas. Por enquanto é isso, vejo vocês na próxima aula, tá? Até mais.